Olá, meus irmãos! Hoje, dia 7 de julho, estamos aí caminhando na 14ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para dar início mais uma semana, para junto a gente fazer a partilha da palavra. Quero acolher a todos vocês, você também que está passando hoje por aqui, seja também bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos as nossas vidas na presença do Senhor e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós dois relatos muito importantes. A cura de duas mulheres. Jesus que ressuscita a filha de Jairo, um chefe dos judeus, e destaca-se a sua missão, o próprio Senhor faz com que os mortos ressurjam à vida. Nesse caso, a morte é apresentada como sono, da qual um dia todos nós seremos despertados. E a fé em Jesus se torna, então, condições essencial para a transformação e renovação. Então, a reanimação da vida daquele que busca crer em Jesus. Aqui a gente vê dois milagres maravilhosos, que mostram a importância da fé e também a importância da humildade. E também a importância da perseverança. A igreja, ela nos ensina que nós temos que ter 3 qualidades na nossa oração. Tem que ter, primeiro, em nossa oração, ela tem que ser humilde. Segundo, tem que ser confiante. E a terceira é muito mais importante ainda, que é a perseverança. E aqui nesse evangelho, a gente vê que Jesus estava pregando e aproximou-se dele um chefe da sinagoga de Cafarnaum. Esse chefe era chamado de príncipe. Era uma pessoa muito importante. Ele inclinou-se profundamente diante de Jesus. Olha que isso era um gesto de humildade. Ele disse para Jesus: a minha filha acaba de morrer. Mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. A gente vê que é interessante que muitos fariseus, doutores da lei, repudiavam Jesus. No evangelho, a gente está vendo um chefe da sinagoga que acredita em Jesus. Ele deixa de lado o respeito humano. Não importa o que os fariseus, aqueles que não confiavam em Jesus, não importa que os saduceus, aqueles que frequentavam a sinagoga, também que não confiavam em Jesus. Para ele não importa, porque ele pensou assim: minha filha morreu, eu estou diante de alguém que tem o poder de ressuscitar minha filha, de ressurreição. E aqui a gente vê que é muito bonito a fé de Jairo. Ele acredita em Jesus, ele tem fé. Só que quando Jesus estava caminhando, indo até a casa de Jairo, uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma hemorragia, que não conseguia ficar curada, já tinha gastado tudo o que ela tinha em médicos. Ela criou coragem, aproximou de Jesus. Era uma hemorragia assim como se fosse tipo uma menstruação. E isso era uma vergonha para ela ficar assim. Porque segundo a lei de Moisés, quando a mulher estava com esse fluxo de sangue, ela era considerada impura. Ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia sentar numa cadeira. Se uma outra pessoa sentasse, aquela pessoa ficava impura também. Veja que isso era algo muito constrangedor para essa mulher. E ela já carregava isso há 12 anos. Mas ela viu Jesus e vai atrás de Jesus. Olha que é interessante que o evangelista São Lucas, quando ele narra isso, ele narra assim com mais detalhes. Ele disse que aquela mulher viu uma grande multidão em torno de Jesus. E aquela mulher, ela vai ao encontro de Jesus. Vence os obstáculos. Ela sabia que não podia tocar em Jesus, porque se ela tocasse em Jesus, se ela tocasse em alguém ali, aquela pessoa ficava impura, por causa da sua situação.
Mas ela pensou assim: não tem problema, eu vou. Se eu tocar pelo menos na orla do seu manto, ficarei curada. Olha a fé dessa mulher. Meus irmãos, sabe o que mais chama a atenção da gente aqui nesse evangelho hoje? Nós precisamos ver a importância das relíquias. Veja que essa mulher, ela não precisou tocar no corpo de Jesus, ela tocou no pano. Isso era uma relíquia, como se fosse as relíquias que nós temos hoje. Como hoje nós temos tantas relíquias dos santos, até mesmo de Jesus, a gente vê essa importância. E o evangelho disse que ela consegue passar no meio daquela multidão, tocar na orla de Jesus. O evangelista São Lucas diz que Jesus disse que quem me tocou? Alguém me tocou. E aquele povo que estava ali, com certeza, começaram a dar risada. Porque aquele povo estava ali, estava apertando, comprimindo Jesus. E Jesus fala que quem que me tocou? Quem que me tocou? Jesus disse, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou com fé. E Jesus viu aquela mulher ali morrendo de medo, achando que Jesus ia repreender ela. Porque ela estava naquele estado de hemorragia. Mas não. Jesus olha para aquela mulher e diz, filha, a tua fé te salvou. Gente, tem uma coisa que nesse evangelho que nós precisamos aprender. Precisamos aprender com essa mulher. Primeiro, encontrar-se com Jesus. A gente precisa vencer os obstáculos, porque Jesus, ele se esconde. Esconde de propósito. Santo Agostinho, ele dizia isso. Na Eucaristia, ele esconde. Porque Jesus, ele quer ser procurado, ele quer ser desejado. Porque Deus, ele é tudo. Ele não tem que ficar aí aparecendo, não. Ele precisa ser procurado, precisa ser desejado. E a gente precisa vencer os obstáculos para chegar até Jesus. Muitas vezes é aquele obstáculo para ir na missa. Às vezes é aquele obstáculo para fazer uma boa confissão, para bem comungar e receber Jesus na alma. Às vezes é aquele obstáculo para ler a palavra de Deus, encontrar-se com Deus através da palavra. Muitas vezes é o obstáculo na oração, de ler o catecismo da igreja. E olha que o catecismo da igreja diz que a oração é um combate. Porque o demônio, ele faz de tudo para a gente não rezar. Santo Afonso de Ligório, ele disse que o demônio sabe que uma alma que reza está perdida para ele. Porque é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer de tudo para você não rezar. Porque se você não rezar, ele tem vez na sua vida. Porque se você reza, a sua alma, está perdida para ele. Então, por isso que muitas vezes você tem cansaço, tem preguiça, tá de tudo para você não rezar. Quantas famílias hoje se reúnem para rezar um terço, pelo menos uma vez na semana? São poucas. Porque tem 1000 atividades para fazer, 1000 coisas para fazer. Não tem meia hora para oferecer a Deus, não. Outros têm aridez espiritual, outros é a falta de tempo, é correria. E como que fica a nossa vida? Se precisamos ter o combate na oração, como o catecismo vai nos dizer, precisamos combater. Para chegar em Jesus, para tocar em Jesus. Assim como essa mulher que venceu todos os obstáculos. E aqui também, nesse evangelho, é interessante a situação de Jairo. Ele vê a filha morta, ele vai até Jesus. Ele não tem respeito humano, ele não quer saber se os fariseus vão achar ruim com ele. Para ele não interessa, porque sua filha morreu. E ela acredita que Jesus pode dar a vida de volta para sua filha. E ele prostra diante de Jesus. Eu imagino que Jairo deve ter ficado extremamente angustiado quando aquela mulher entrou no meio do caminho.
Quando Jesus encontra com aquela mulher no meio do caminho, porque Jesus estava indo para a casa dele. E aquela mulher toca em Jesus, e Jesus para e cura aquela mulher. Olha que é interessante que São Lucas, quando ele narra essa passagem do Evangelho, ele conta que quando Jesus já estava perto da casa de Jairo, veio o empregado e disse para Jairo: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Olha que linda essas palavras que Jesus diz para Jairo. Não temas, crê somente. Crê somente. São Lucas, ele narra dessa forma. E São Mateus, ele faz assim um relato mais resumido. São Lucas, ele é mais abrangente. E Jesus foi até a casa de Jairo, e o povo lá na casa de Jairo já estava com as flautas, carpinteira que era contratada para chorar nos enterros, também já estavam todos lá. E Jesus diz, para com esse barulho. Por que esse barulho todo aqui? A menina só está dormindo. E aquele povo começou a zombar de Jesus. Sabe por que Jesus disse a menina está dormindo? É porque a única morte que existe para Jesus é a morte eterna. A morte do corpo que separa da alma, para Jesus ainda não é a morte. Porque isso Jesus disse, ela está dormindo. Eu vou ressuscitar a menina. E Jesus tocou na menina e disse, Talita cum. E a menina levantou. É interessante também aqui nesse evangelho que Jesus levou ali junto com ele os 3 discípulos, Pedro, Tiago maior e João. Esses 3 eram os 3 mais importantes, porque sempre Jesus levava esses 3. Porque lá na transfiguração estavam também os mesmos, Pedro, Tiago e João. Certamente Jesus queria deixar marcado neles assim com mais profundidade os milagres que ele fazia. Então hoje esse evangelho, ele deixa uma lição para nós. Os evangelhos, eles narram 3 ressurreições que Jesus fez. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição daquele jovem, da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo. E Jesus pode ter feito outros milagres, outras ressurreições, mas os evangelistas não narram somente esses 3, mostrando para nós a divindade de Jesus. Mostrando que só Deus tem o poder de ressuscitar. Só que, na verdade, os apóstolos, eles também receberam de Jesus esse poder de ressuscitar. Eles também receberam. Jesus deu a eles também esse poder para ressuscitar. Também o poder de curar, de ressuscitar, curar os doentes, expulsar os demônios. Veja que Pedro ressuscitou Enéas, Paulo ressuscitou aquele jovem que caiu pela janela de um edifício onde estava celebrando a missa. E até os santos fizeram um milagre de ressurreição. Mas isso é por obra de Cristo, pela graça e pelo poder de Cristo. A lição que fica para nós hoje é buscar Jesus com humildade, perseverança e confiança. Não desistir no meio das nossas dificuldades e lutas. Que Deus nos dê a sua graça. Te convido a pegar a palavra. O evangelho está em São Mateus 9, de 18 a 26. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando para nós bem acolher a palavra de Deus, para que nós possamos tocar em Jesus e tocar com fé, assim como essa mulher tocou em Jesus. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Quando Jesus estava falando, um chefe aproximou e inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer.
Mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou e seguiu junto com os discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou na barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada. A partir daquele instante, chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado pela tua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, um abençoado início de semana. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.